Olá, eu sou Larissa Cunha Poleto, advogada especialista em direito tributário há 9 anos, e no vídeo de hoje, pegando o mesmo formato de alguns vídeos anteriores aqui no canal, eu peguei um assunto e eu vou destrinchar ele em 8 perguntas e respostas, que vai ser sobre transação tributária. Esse é um assunto que tem muitas pessoas que não sabem o que é a transação tributária, como que ela pode auxiliar nos negócios, enfim. Então, pegando essa deixa, e tem tantas pessoas que querem saber mais, que me perguntam lá no Instagram, que se vocês já não estão me seguindo, me sigam, que também é @traduzindo tributário. Então, eu vou pegar esse assunto e vamos falar um pouquinho sobre eles. Antes até de entrar nisso, se inscreve no canal, deixa sua curtida nesse vídeo, acompanha aqui que eu tô sempre trazendo notícias quentes, atualizações do mundo tributário para deixar vocês a par do que está acontecendo no nosso Brasil hoje. Então, vamos para a primeira pergunta. O que é transação tributária e como ela funciona? A transação tributária, ela surgiu lá na pandemia, em 2020, quando o governo percebeu que existiam muitas e muitas empresas, foco sempre em empresas, que estavam devendo valores altíssimos de impostos, mas que, devido a juros e multa que vem junto com o valor dos impostos vencidos, acaba se transformando numa bola de neve impagável. Então, o que eles pensaram? Vamos trazer um programa e vamos batizá-lo de transação para conseguirmos dar descontos nos juros e nas multas. Então, isso é a transação tributária. É um programa que ele prevê desconto para pagamento de impostos, e esses descontos é nos juros e nas multas, não é no valor direto do imposto. Aquele imposto ele vai permanecer naquele valor, não tem como reduzi-lo pela transação tributária. Ele é exclusivamente para juros e multa. Segunda dúvida: quem pode aderir à transação tributária? Pessoas físicas, Santa Casa, os hospitais Santa Casa, empresas Simples Nacional e microempresas, MEI, podem também entrar na transação tributária, e as empresas demais no lucro presumido e no lucro real. Então, basicamente, quase todos os contribuintes podem se beneficiar desse programa de descontos. Aqui tem um detalhe. Somente são as dívidas que já estão inscritas em dívida ativa que podem ser transacionáveis. O que que isso significa? É que a dívida ela já saiu da Receita Federal, não está mais em aberto perante a Receita já enviou essa dívida para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, já está num estágio avançado de cobrança, e muitas vezes essa cobrança já está em execução fiscal, que eu fiz um outro vídeo, inclusive falando sobre execução fiscal. Vou deixar aqui em cima o link para vocês darem uma olhada também. E como que você descobre se essa dívida que você tem, ela pode ser transacionável? Você vai jogar no Google lista de devedores, www.lista de devedores, e você vai encontrar lá um campo para você jogar o CNPJ da sua empresa ou o seu CPF e verificar se as suas dívidas elas já estão passíveis de serem transacionadas, certo? Então, é legal que você faça esse procedimento para saber se a sua dívida ela já está pronta para ser negociada nesse sistema. Terceira pergunta: quais são os tipos de transação tributária disponíveis hoje? Bom, eu estou falando com vocês hoje no dia 25 de março de 2025, e nós estamos hoje com o edital PGDAL 6, que traz um prazo até 31 de maio desse ano para a inclusão dessas dívidas. E os tipos de transação que nós temos hoje são basicamente dois: a transação por adesão, que já tem todas as condições estabelecidas, pré-estabelecidas naquele edital, então já se sabe qual é o desconto, quais são as condições de pagamento, como que funciona, né? E até trazendo um pouco dessas informações. Hoje, pelo edital PGDAO 6,
então a gente consegue descontos de até 70% no valor dos juros e das multas, dependendo da capacidade de pagamento que essas empresas e contribuintes têm perante a PGFN. E aí, então, além da transação por adesão, temos a transação individual, que as condições ainda não estão estabelecidas, vai depender de um requerimento, de uma petição, de formular uma explicação para a PGFN. Então, é necessário um advogado, nesse caso, para que vocês montem um plano de pagamento e apresentem isso para a PGFN e pedir para a PGFN analisar e ver se ela vai concordar ou não vai concordar. Mas é bem comum que se encontre um meio do caminho que fique uma situação melhor tanto para a PGFN quanto para o contribuinte. Afinal, esse contribuinte está querendo regularizar, está querendo pagar, então isso tem que ser levado em consideração pela PGFN. Então, basicamente, 2 tipos de transação aqui hoje. Quarta pergunta: que tipo de dívida e quais impostos podem ser transacionados? Então, aqui começa alguns detalhes um pouco mais a fundo. Essas dívidas têm que ser federais, elas têm que ser federais, ou seja, impostos estaduais, multas estaduais, municipais não entram, ICMS não entra, ISS não entra. Esses 2 impostos em específico estão fora porque eles são de outra competência. Então, aqui somente o que é federal. Estamos aqui falando de imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, IPI, INSS, contribuição patronal, contribuição ao Sistema S, que nós chamamos então ao SESI, SENAI, SEBRAE, SESC, SENAC, todos esses entram aqui na modalidade da transação, todos podem ser transacionados. E os tipos de dívida, então, são as dívidas tributárias e aquelas dívidas previdenciárias, né? Essas contribuições que eu acabei de mencionar são previdenciárias, então elas entram. Mas aqui, as condições de pagamento para essas dívidas previdenciárias são diferentes das dívidas tributárias. As tributárias terão uma condição de pagamento melhor, mais favorecida, com mais descontos e maiores possibilidades de parcelamento mais longo. A previdenciária não. Ela tem uma limitação de 60 meses, 5 anos para pagar a dívida, exceto se essa dívida ela tiver mais de 15 anos. Aí entra numa exceção. Mas então, normalmente, são essas regras que nós temos hoje para a transação. Quinta pergunta: como saber quais são os descontos disponíveis para a minha empresa na transação tributária? Você vai precisar de um advogado que consiga identificar qual é o desconto para a sua empresa e que ele vai depender da capacidade de pagamento da sua empresa. Então, esse dado se tem no sistema, dentro do Regularize, tem uma parte específica lá que é exclusiva sobre transação tributária, e lá naquele site o advogado consegue identificar qual é a capacidade de pagamento dessa empresa e, a partir disso, consegue verificar, simular, às vezes até, qual é o desconto que a empresa ou o contribuinte pessoa física pode ter. Sexta pergunta: se não concordar com a capacidade de pagamento da minha empresa, tenho como impugnar? Sim, tem como impugnar. É possível fazer um requerimento de uma reavaliação da capacidade de pagamento que se leva em consideração, muitas vezes, dados desatualizados do contribuinte. Então, estamos em 2025 e temos hoje no sistema da capacidade de pagamento dos contribuintes dados ali de 2021 a 2022, ou seja, está realmente defasado e é necessário que o contribuinte, então, ele monte um escopo de documentos para apresentar para a Procuradoria-Geral da Fazenda, questionando essa capacidade de pagamento, que ela tem um ranking. Ela vai da letra A, sendo A o melhor contribuinte de todos, o que paga em dia, até a letra D, que é o pior de todos, aquele que está em falência ou recuperação judicial. Então, contribuintes na letra A e B têm descontos
Letra A não tem descontos, a letra B tem alguns descontos e algumas condições boas, letra C, aí tem grandes descontos e grandes condições para parcelamento, e a letra D, então, é o melhor de todos, melhor dos mundos, vai ter o maior desconto e a maior possibilidade de parcelar a dívida em maior tempo. Então, infelizmente no Brasil hoje é assim que funciona, o pior pagador ele recebe essas benesses, né? Ele é favorecido. Sétima pergunta. A empresa tem dívidas tributárias que estão em aberto perante a Receita Federal há mais de 3 meses e não está elegível à transação tributária. Tem alguma solução? Tem solução. É muito comum que a Receita Federal fique ali com aquela dívida e ela não encaminhe para a PGFN, e esse é o pressuposto para conseguir transacionar as dívidas. Lembra que eu falei ali no início? Quando isso está acontecendo e a Receita Federal está ali demorando mais do que o previsto, mais do que esses 3 meses, é possível sim impetrar um mandado de segurança, então é uma ação judicial específica, então você precisa de advogado para isso, a fim de que seja feita essa agilização, seja feita essa mudança da Receita Federal para a PGFN. Então tem que ter esse mandado de segurança para conseguir fazer com que a coisa ande, que a roda gire, né? Então, é necessário sim, mas tem essa possibilidade de fazer acontecer. É uma solução. Oitava pergunta. Minha empresa já aproveitou uma transação tributária anterior, mas foi excluída, pois não pagou 3 parcelas. Quais são as consequências e o que fazer agora? Essa aqui também é uma boa pergunta, porque é comum, bem comum que as empresas já tenham aproveitado algum tipo de transação. Lembra que eu também falei que a transação ela começou em 2020, lá na pandemia? Então, muitas empresas estavam com problemas financeiros e contribuintes também que puderam aproveitar as transações anteriores. Caso o contribuinte tenha sido excluído por falta de pagamento, aqui a notícia ela é ruim. Ela é ruim por quê? Porque a PGFN, ela vai bloquear o CPF ou o CNPJ dessa empresa, ou o CPF do contribuinte pessoa física, para novas transações em um período de 2 anos. Então, por 2 anos, a empresa ou a pessoa física vai ficar impedida de transacionar novos débitos. O que fazer agora? Tem uma alternativa que a gente pode fazer também, que é justamente a de tentar, através de mandado de segurança, discutir esse impedimento, esse pedágio que nós chamamos de 2 anos. Existem justificativas plausíveis para conseguirmos a liberação desses contribuintes, pois também, como eu falei anteriormente, esses contribuintes estão querendo negociar, estão querendo pagar, estão querendo deixar a dívida em dia. Então, isso é uma consideração que tem que ser levada pela PGFN a fim de liberar novamente esses usuários, né, esses cidadãos para o parcelamento da transação tributária. São soluções que, como também falei antes, eles envolvem uma assessoria tributária, por isso eu friso nessa necessidade de se ter um atendimento especializado e que saiba atuar na parte de transação tributária a fim de conseguir os melhores resultados para vocês. Busquem ajuda, não tem como ser feito sozinho, sem advogado, e muitos às vezes procuram contadores, mas os contadores, eles não têm o conhecimento técnico legal da parte jurídica o que vai acontecer na sequência caso não seja feito no formato certo a essa transação. Existem consequências, existem impactos que as empresas sofrem, não conseguem renovar a certidão de regularidade fiscal, cidadão é inscrito, o nome inscrito no Serasa, no Cadim, não consegue participar de financiamento, empresas não podem participar de licitação. Enfim, é um rol de consequências que acontecem, então por isso que eu fico citando e falando da necessidade de encontrar uma assessoria tributária da confiança de vocês,
Por último, e não menos importante, eu quero ressaltar que as transações tributárias, elas acontecem de períodos em períodos que são liberados os editais, ou seja, não é um programa que fica aberto para sempre, ele é sazonal. Então, desde a pandemia, a gente teve vários editais. Lembra que nós estamos agora no edital número 6, então tivemos 6 aberturas nesses últimos 5 anos. E é por isso que a gente fica de olho nos prazos, né? O prazo atualmente do nosso edital que está em aberto vai até 31 de maio. Então, se você ou a sua empresa tem dívidas que estão em aberto e que você quer regularizar, ou está precisando de uma certidão de regularidade fiscal, precisa entrar em recuperação judicial e quer ter essa certidão, quer mostrar que está tudo sendo tomado conta, você precisa entrar nessa transação e para isso você tem um prazo até de 31 de maio. Não deixe para a última hora, porque você sabe o que pode acontecer. Se perde prazo, o sistema fica com problema, dá uma travada no computador, enfim. Então, minha dica é não deixe para a última hora, procure ajuda o quanto antes. E encerrando então o vídeo por aqui, tivemos as respostas para 8 perguntas. Se você tiver outras perguntas adicionais, coloca aqui nos comentários que eu vou responder. E é isso. Então, me siga no Instagram, Traduzindo Tributário, e no meu site eu sempre coloco artigos explicativos em linguagem acessível para você entender as atualizações do mundo tributário. Meu site é www.larissacepoleto.adv.br. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, assim como a dica de vocês olharem os outros vídeos que já tem aqui no canal, falando sobre malha fina, o guia do imposto de renda para 2025, como acessar a sua caixa postal dentro do sistema da Receita Federal e tantas outras informações relevantes. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!